de prostituição para retirar de lá uma mulher. Eu não vou contar aqui a história, senão perde a graça. E logo em seguida, uma das cenas mais bonitas de Moser Couto, que é o desenhista que mais fez trabalhos para nós, até pela sua disponibilidade, que é um encontro entre Jesus e Zacarias. A imagem ficou muito bonita e inspira muita gente às lágrimas quando ele aparece, quando a gente cita o que os dois dialogaram. Depois, na imagem 13, a preocupação do Pilatos por ter matado uma pessoa ou não ter influído decididamente para evitar a morte de alguém que era um justo, que não havia cometido nenhum crime. Ele está se lembrando da figura de Jesus e a figura de Jesus aparece aqui ao seu lado. E por último, um encontro fantástico, emocionante, que ocorre entre Jesus e Zacarias, logo depois que Zacarias desencarna. Mas isso, os detalhes ficam por conta da leitura. Você viu algumas imagens de vários livros e você tem a certeza que são pequena amostra de cada um deles, porque há muitas outras imagens contando essa história. Depois do intervalo que faremos, você fique aí, porque você vai ver coisas mais muito interessantes também no Projeto Imagem. Fique conosco, daqui a pouco nós estamos voltando. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? Tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Escolha a vida em todas as suas formas. E agora, continuemos assistindo o programa Transição. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. A Companhia Teatral Operários do Palco e a Editora IDE têm o prazer de apresentar o espetáculo Herdeiros do Novo Mundo. Estreia da temporada 2010, dia 13 de março, no Teatro União Cultural, na Rua Mário Amaral, 209, Metrô Brigadeiro. Se o seu mundo acabasse hoje, você estaria pronto? Herdeiros do Novo Mundo, sábados às 18h30, domingos às 18 horas. Grandes descontos para grupos e caravanas. Aproveitem! Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz ajuda a transformar o mundo, oferecendo espiritualidade à população e atendimento gratuito ao deficiente mental.
Uma história difícil, cheia de espinhos, de uma instituição que nunca deixou de acreditar em um amanhã melhor. Faça parte desta história. Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. 60 anos, transformando vidas. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E olha que visão, hein? Hoje o programa mostrando imagens de livros. Já pensou nisso? Ai, como é bom eu ler, mas como é bom também eu ver a imagem. Você viu no primeiro bloco as imagens de vários livros. Agora queremos mostrar para você um livro que você fala assim, ai, eu nunca sei, esse livro para mim é tão especial, eu gostaria até de enxergar melhor, que é o livro Memórias de um Suicida. O Américo vai comentar agora essas imagens para que você também veja como elas são ricas no entendimento. Memórias de um Suicida é da médium Ivone do Amaral Pereira e ela teve a contribuição em grande parte de Camilo Castelo Branco, escritor português falecido no século XIX, mas também de outros que deram a sua contribuição contando a sua história. Então, essa primeira cena, que é a cena 15, é o momento em que Camilo Castelo Branco, desiludido da vida por ter ficado cego no auge da carreira de produção, da sua produção literária, acaba optando por matar-se. Então, vocês estão vendo aí o Camilo se desprendendo do corpo e já sentindo a repercussão do seu ato. Logo em seguida, um processo usado no mundo espiritual, um processo terapêutico, porque as pessoas acham que se suicidaram e ninguém ajudou-as a evitar isso. Não é assim. Então, com o recurso multimídia lá na vida espiritual, isso é citado no livro, eles projetam as cenas que estão na mente da pessoa para recordar desde o instante em que ela teve o primeiro impulso suicida. Sim. E, ao longo desse período, as alternativas que a vida mandou, um bilhete de um amigo, a mãe, uma conversa, um livro, uma página edificante, várias alternativas foram usadas antes dela cometer o ato extremo, que está aparecendo aí na cena que está projetada. Na imagem seguinte, o centro, lá em Minas, onde Ivone do Amaral Pereira trabalhava, quando começou a receber esse livro e quando, antes do livro ficar pronto, usavam o centro para receberem espíritos necessitados na área do suicídio. Sim. Logo em seguida, uma cena interna, durante a reunião, da médium recebendo um espírito suicida e sendo ali atendido com os fluidos densos e, portanto, provocando uma melhoria nas dores e nas repercussões. Depois, uma aula no mundo espiritual, que é a imagem 19, onde Aníbal de Silas fala da vida de Jesus, usando as imagens reais. Da época, porque ele esteve lá e ele tem isso na sua lembrança. E como os recém-suicidas chegados à vida espiritual não tinham condições de entender a projeção, eles usavam também um recurso multimídia. O pensamento do espírito era projetado para que a imagem mais densa pudesse ser apresentada e mostrando Jesus contando as suas histórias. Aliás, só para informar os telespectadores, essas imagens são feitas com base nas descrições que estão nos livros. Isso não é invenção de ninguém, não é, Américo? Não é invenção. E agora, usamos o texto. Os mensageiros. Então, Mensageiros é o primeiro trabalho totalmente em imagem digital e também com efeitos especiais, não é? Eu costumo dizer que são efeitos especiais muito simples, nada comparado ao cinema, né? E essa primeira imagem, de número 20, mostra André Luiz, Aniceto e Vicente numa excursão junto a Campo de Paz, uma colônia intermediária entre Nosso Lar e a Crosta, onde eles conversam a respeito de um quadro que está aí, com Alfredo, o responsável por essa instituição. Na imagem seguida, o próprio Alfredo contando os episódios da Segunda Guerra Mundial. O livro foi escrito em 1944 e publicado também nesse ano, em plena ação da Segunda Guerra. E a preocupação de todo o mundo espiritual em receber, inclusive, combatentes da Europa nas terras americanas, nas 3 Américas, para tirá-los do ambiente difícil e do ódio que estava no ar da guerra. Depois, a visita de André a
a várias enfermarias, e depois o passe desmalha, e essas bolas que estão aparecendo aí na imagem 23, né? 23, na realidade elas saem, e isso pode ser montado com um efeito especial. Esse é um dos efeitos. Aqui só tem uma cena e está congelada.